Oi, este é o Conexão. O Brasil está em crise econômica desde meados do ano de 2014. A partir dali, se observou a retração do Produto Interno Bruto por 2 anos consecutivos. Agora, em 2018, os dados da PNAD contínua mostram que hoje o país tem mais de 23 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza e 6 milhões que agora são consideradas pobres. A Fundação Getúlio Vargas lançou uma pesquisa que analisa qual foi o impacto da crise sobre a pobreza e a distribuição de renda. E a gente vai conversar sobre isto agora e mostrar iniciativas que buscam tornar essa distribuição um pouco mais igualitária. Comigo aqui no estúdio estão o Marcelo Neri, que é diretor da FGV Social, a Ellen Guimarães, gestora do Teto no Rio de Janeiro, e o Francisco Menezes, que é consultor de políticas da ActionAid do Brasil e também do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Gente, obrigada pela participação de vocês aqui com a gente no Conexão. Um assunto, como a gente estava conversando aqui fora do ar, bem complexo, né? Bem complicado, mas que é super importante da gente entender os números, entender o que está acontecendo, até para a gente poder, assim, arregaçar as mangas mesmo, né? Para ajudar no nosso país. Eu queria começar, Marcelo, te perguntando, quando a gente pensa, né, na questão da distribuição de renda e nessa crise que já dura tanto tempo, quem foi que saiu perdendo mais? Teve alguém que saiu ileso, que está bem ainda? De uma maneira geral, os pobres foram os que perderam mais, a desigualdade aumentou, mas se você for dar uma face humana, eu diria que foi o jovem de 15 a 19 anos, perdeu 20 nos 3 anos, já tinha perdido 20 no começo da crise. Também de 20 a 24 anos, muito por aumento de desemprego, nesse caso, não é um desemprego Perdeu alto. 20, quando você diz? 20% de renda. Ah, 20% de renda. Em termos reais. Perdeu 40, porque já tinha perdido 20. Pessoas de baixa escolaridade, chefes de família, perderam 10% nos últimos 3 anos. Norte, Nordeste, perdeu bastante. Então, eu diria que esses foram as principais vítimas dessa crise. E alguém saiu ileso nessa situação? Algum setor? As mulheres, não é que elas saíram ilesas no sentido, elas não perderam, praticamente zero ganho, mas cônjuges que em geral são mulheres, esse foi o grupo que ganhou. Teve um ganho de 17% nos últimos 3 anos, mas na verdade é um grupo, por conta de trabalhador adicional, quer dizer, o chefe de família está com problema. Ah, tá, e ela adiciona, ela faz alguma coisa para ajudar. Faz uma coisa, mas conseguiu fazer isso aumentando jornada de trabalho, sem aumento de desemprego, com aumento de salário, com aumento da participação. Os filhos delas tentaram fazer a mesma coisa e não conseguiram. Então, eu diria que as cônjuges são as únicas que conseguiram defender a família da crise. E, Francisco, eu queria saber o seguinte, esse período de crise, ele acentuou problemas que o Brasil já tinha ou ele criou novos problemas, outros problemas foram apresentados? Acho que acentuou problemas. O problema da pobreza tinha sido bastante enfrentado, mas nós vimos o crescimento da pobreza novamente, de forma, inclusive, eu diria, acelerada. Agora, eu acho que surgiu um problema que também vinha com bons resultados no seu enfrentamento e que foi bastante decisivo, que foi a questão do desemprego. Acho que o desemprego foi a perda de postos de trabalho, não é? Ela agravou, como Marcelo dizia, sobretudo a situação dos mais pobres. Essa perda de postos de trabalho conduziu muitas famílias a uma situação, inclusive, de inexistência de renda, repentinamente. Não é que surgiram novos pobres, mas pessoas que estavam numa condição já de vulnerabilidade migraram para uma condição mais precária, ainda uma pior, condição, né? de maiores dificuldades. Entendi. Essa questão até do desemprego, que você falou assim, realmente atravanca o país, né? Assim, quando você pensa no jovem, né, que não tem muita experiência, ele entrar no mercado de trabalho que já não tem, para quem já tem experiência, é praticamente impossível fazer isso, né? Porque é uma perda de renda, como o Ricardo falou, mas também é uma situação de frustração,
assim, as pessoas podem ter renda, mas se elas não estão trabalhando, elas estão frustradas. E uma situação de insegurança, porque é uma espécie de uma roleta e a cada momento alguém, portanto uma família é selecionada. Então é uma situação, quer dizer, para além da perda de renda. Entendo. A gente está aqui também com a Ellen, que é do Teto, e eu queria que você desse, assim, para quem não conhece ainda o trabalho do Teto, desse uma resumida de qual que é o trabalho que vocês desenvolvem. Tá, o Teto é uma organização que ela trabalha pela defesa de direitos das pessoas que vivem nas favelas. E a nossa atuação é sempre em conjunto, né? Jovens voluntários com moradores dessas comunidades pensando nas soluções. A gente tem um programa muito forte, que é o programa de moradias de emergência. Então, são casas de madeira, de painel pré-fabricado, que a gente consegue construir em um final de semana. E sempre com essa participação dos moradores. Eles assinam um contrato com a organização, têm as suas responsabilidades, a organização tem as suas, e a gente faz esses mutirões ao longo do ano. E a outra proposta são os projetos de infraestrutura na comunidade. Então, paralelo às construções, a gente tem equipes de voluntários nas comunidades, sentando com os moradores e ouvindo eles sobre as suas problemáticas. Então, eles vão dizer qual é a prioridade. Então, as favelas que a gente trabalha, a grande maioria delas não tem acesso a nenhum tipo de serviço público. Então, né, não cabe a nós que não moramos no território dizer o que precisa. Então, a gente escuta e funciona como uma ferramenta do projeto ali naquele território. Quando você diz que tem participação do morador, o morador ele paga alguma coisa, ele compra alguma parte da casa, como é que funciona? Na moradia, o morador tem que contribuir com R$200 do valor da casa, porque a gente entende que é uma forma dele se sentir também dono daquela moradia, né? E ele tem as suas outras contrapartidas de estar no final de semana, desmontar a casa dele para o Teto construir uma casa exatamente no mesmo terreno que ele tem algumas contrapartidas. E na questão dos projetos, a comunidade diz qual é o projeto prioritário para ela, o Teto financia uma quantia e a comunidade tem que arrecadar o valor de outra quantia do projeto. Nossa, isso é bacana, também, né? Exato. Eu acho que a gente pode... Vamos mostrar aqui um vídeo que mostra um trabalho comunitário organizado pelo Teto na cidade de Curitiba. Esse mutirão aconteceu no mês de julho. Aí você vai conseguir ver mais ou menos o que a Ellen está contando aqui. Faz 1 ano e meio que eu moro aqui, né, na Primavera. E aconteceu de minha mulher assistindo, ver vocês na TV. E deu certo de eu ganhar a casa, comprar a casinha de vocês. Nossa, demais. Vai mudar a minha vida. Eu tenho sim um sonho de trabalhar, né? Quer dizer, trabalhar e ir em casa. Futuramente, se eu puder aumentar, né, ou valorizar mais o meu terreno, eu vou fazer, para deixar para os dois, porque os dois é da casa, né? Daqui para frente eu quero só subir. Parece que não é verdade ainda. Enquanto você não entrar lá dentro e falar aqui é meu, né? Fizeram para mim. Eu fico muito feliz e nunca vou esquecer de vocês. É muito emocionante ver, né? Você vê o trabalho e é tão importante porque acho que é a questão da dignidade, né? Sim. Nesse período de crise, Ellen, você percebeu um aumento no número de pedidos de ajuda? O que você percebeu nesse período que a gente está tão difícil que, conforme os nossos especialistas disseram, né? Para essas pessoas ficou ainda mais difícil, né? O que a gente mais escuta dos moradores é a questão do trabalho mesmo. Então, muitas pessoas que tinham carteira assinada não têm mais. E muitos moradores que, geralmente as favelas que a gente atua, elas já têm um conjunto habitacional de muitos anos e a favela vai se formando ao lado, né? Então, moradores que moravam em casa de alvenaria e não tem mais condição de pagar o aluguel daquela casa e aí vai para uma moradia na favela ali no entorno. Então, para nós também, o que eles mais falam é sobre isso. A gente não tem um centro de pesquisa que consiga trazer um antes e um depois, mas levantando os dados de uma atividade nossa chamada ECO, que é um mutirão de aplicação de enquete com os moradores. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente já conversou com mais de 4.000 pessoas nas favelas que a gente trabalha. 50% delas trabalham, mas 70% desses 50% são trabalhos informais, sem carteira assinada. Então, são pessoas que sobrevivem vendendo bala nos ônibus, são essas pessoas que a gente vê no nosso dia a dia, né, correndo atrás do seu para conseguir manter a família, etc. E a grande maioria delas também consegue
um pouco mais de tranquilidade por causa do Bolsa Família. Quase todas elas têm ajuda do Bolsa Família. Quando a gente fala, Marcelo, desse aumento da desigualdade, né, eu queria que você explicasse para a gente qual que é essa desigualdade. A desigualdade de renda, de oportunidade? A PNAD consegue mostrar isso para vocês? Na verdade, tem vários tipos de desigualdade. A desigualdade que a pesquisa trata é a desigualdade de renda, principalmente de renda do trabalho. Ela vinha caindo desde 2001 no Brasil, foi até 2014, como você relatou. Quer dizer, o problema dessa recessão é que ela veio acompanhada de perda de renda e piora da distribuição. Então, hoje em dia a gente está numa situação tão ruim em termos de bem-estar, se levar em conta esses dois lados, como a gente estava em 2012. Quer dizer, a gente está meio estagnado. Entendi. Nessa situação, mas eu diria que vários tipos de desigualdade pioraram. Saiu o índice de desenvolvimento humano, o Brasil, a cada 3 anos a gente ganhava 1 ano de expectativa de vida, agora está demorando 5 anos, por conta de aumento de mortalidade infantil, questão da frequência escolar. Então, eu diria que essa crise... porque antigamente a gente tinha um avanço social e problemas econômicos. Agora, esses problemas econômicos, além de tudo, estão trazendo problemas sociais. Você falou aí sobre o aspecto da mortalidade infantil. A gente já tratou sobre esse assunto aqui no Conexão. Depois de 26 anos em queda, os números desse tipo de caso voltaram a crescer entre 2017 e 2018. A gente vai trazer para essa conversa agora o Chesco Crisóstomo. Ele é cientista social e é técnico da Pastoral da Criança. E por que a gente trouxe a Pastoral? Porque essa organização se destaca no combate à mortalidade infantil desde o trabalho iniciado pela doutora Zilda Arnes, lá nos anos 80. Vamos conversar agora com o Chesco. Oi, Chesco, você me ouve bem? Olá, te escuto bem. Obrigada por participar com a gente aqui no Conexão, tá? Isso, um prazer. Então, conforme eu estava dizendo, os números referentes à mortalidade infantil estavam caindo já há quase 30 anos e aí voltam a aumentar. O que você acha que aconteceu? Qual foram os problemas que levaram a essa mudança de cenário, essa mudança tão negativa? Primeiro, uma questão importante é o que a própria pesquisa aponta, que é o crescimento da pobreza, né? De certa maneira, é importante dizer que a questão da mortalidade infantil não está relacionada somente à questão da pobreza ligada à questão de renda, né? Mas todos os indicadores sociais que, vamos dizer assim, que constroem esse produto que é a pobreza, né? No meio do ano, o UNICEF também lançou uma pesquisa falando sobre que também aumentou a pobreza, o índice de pobreza das crianças na América Latina. E no Brasil, esse índice é gigantesco, né? E aí você tem, dentro desses indicadores, que essa pobreza que a gente vive aqui no Brasil está ligado ao não acesso dos direitos sociais, né? Então, se a gente parar para olhar, desde 2014, 2015, né, no início de 2015, até hoje, com a perca dos direitos sociais, congelamento de gasto, né, o sucateamento do SUS, menos acesso à informação e às políticas públicas, pouquíssimo acesso a saneamento básico. Isso tem feito com que esse índice de pobreza aumente e, com isso, com essa pobreza aumentando, é óbvio que os mais vulneráveis vão ser atingidos. E, no final das contas, lá na base, lá no bairro, quem é o mais vulnerável é a criança. Né? Então, e, Chesco, você apontou alguns elementos, né, alguns fatores que, pelo que eu entendi, associados levaram a essa virada de cenário. Na sua opinião, diante da experiência que a Pastoral tem, o que a gente precisa começar a fazer o quanto antes para que, a partir do ano que vem, a gente já veja novamente a queda nos números da mortalidade infantil? Olha, primeiro reverter esse quadro, né? Então, a gente está aí num ano importante, ano de eleição. Acredito que uma primeira questão é reverter esse quadro de perda de direitos, né? A Igreja no Brasil, a CNBB, da qual a Pastoral da Criança é ligada, tem feito uma incidência política muito importante nesse sentido, né? Foi contra todas essas perdas de direito que esse último governo tem infringido sobre os mais pobres. Desculpa até te interromper, Chesco. A gente está mostrando aqui o site da Pastoral da Criança, que é pastoraldacriança.org.br, onde dá para qualquer pessoa pegar informação, né? Pode continuar, exatamente. Desculpa interromper. Então, assim, uma das primeiras coisas é isso, né? Tentar reverter o quadro. E aí a gente entende que a mobilização popular é fundamental nesse contexto.
né? As organizações que trabalham com a questão da distribuição de renda, né? As organizações sociais, as organizações populares precisam também, nesse próximo período, aí tentar reverter essa situação. Uma outra questão que a pastoral tem sempre feito é acompanhar de perto esses grupos mais vulneráveis, né? No nosso caso, nós acompanhamos crianças e gestantes e crianças de 0 a 6 anos. É isso até que eu ia te perguntar, porque felizmente eu tive a oportunidade de ler o livro, que é a biografia da doutora Zilda, e por isso até que eu entendo muito do que você está dizendo, mas talvez alguém em casa pode não conhecer tão bem. Eu queria saber se vocês continuam com esse trabalho, que é meio que até de formiguinha, né? Que é de falar diretamente com quem é mãe, com quem é gestante, para cuidar desse nenenzinho que está chegando aí, né? É esse trabalho que vocês continuam fazendo? Sim, é verdade. Desde o início, nós pautamos o nosso trabalho pelo voluntariado, né? E aí o nosso voluntariado são aquelas pessoas que estão na comunidade, né? No bairro, e aí trabalhando, como você disse, bem disse, e é verdade, como formiguinhas, visitando as famílias mais pobres. Mas dentro dessa visita à família, a nossa prioridade tem sido a gestante, né? E as crianças de 0 a 6 anos, porque a gente entende que essa é uma faixa de vulnerabilidade muito importante na nossa sociedade. E aí a gente tem trabalhado no aspecto da saúde, mas também no aspecto educacional, né, na construção de dignidade para essas pessoas. Hoje, o nosso trabalho tem sido baseado muito forte na questão do acompanhamento nutricional das crianças. Inclusive, nós desenvolvemos um aplicativo que tem sido referência no Brasil, até mesmo para o Ministério da Saúde, né? Um aplicativo que ajuda as nossas lideranças, né? Que na sua grande maioria, nós temos cerca de 90 mil líderes no Brasil inteiro, a grande maioria mulheres, também mães de família, né? E aí esse aplicativo, além dos outros materiais que nós já temos, ajuda a essas líderes no acompanhamento a essas famílias. Nossa, muito legal. Eu quero agradecer sua participação aqui com a gente, Chesco. Infelizmente, a notícia é negativa, né? Mas, por um outro lado, é muito legal conhecer iniciativas como a da Pastoral, como a do Teto também, que estão aí puxando as cordas para tentar mudar a situação, né? Muito obrigada pela sua participação e volte sempre aqui ao Conexão, tá? Eu que agradeço. Muito feliz por participar com vocês. Tá ótimo. Grande abraço. Eu queria saber agora, Francisco, sobre essa questão da perda nos ganhos sociais. Ele até falou que a Pastoral se posicionou contra algumas medidas que levaram a essas perdas. Quando a gente fala de perdas nos ganhos sociais, explica pra gente o que quer dizer essa perda aí. Eu coincido bastante com o que o Chesco estava frisando, que as medidas que foram tomadas foram medidas muito voltadas para o enfrentamento da chamada crise fiscal, que significa você está gastando mais do que está arrecadando, mas que se dissociaram do plano social. Então, acho que Chesco também se referiu a esse aspecto. A medida, por exemplo, do congelamento de gastos durante 20 anos trouxe consequências, e vão ser consequências crescentes sobre o orçamento público, que pune fortemente justamente aqueles que deviam ser mais assistidos. Que é a PEC do teto dos gastos, né? Que foi aprovada e congela durante 20 anos os investimentos. Eu acho que, nesse sentido, nós vemos uma série de fatos já acontecendo e dados sendo mostrados. Eu vou citar um que tem, inclusive, muita associação com o trabalho da Pastoral da Criança, que também a desnutrição infantil, depois de um longo período que vinha declinando, faz uma curva e volta a subir. O que tem direta responsabilidade, não sabemos quantificar quanto, na própria mortalidade infantil e todas as consequências que daí derivam. Portanto, eu acredito que o enfrentamento da questão econômica é um aspecto que Marcelo sempre frisa, não pode se dar dissociado também da atenção sobre o social. Você começou a falar sobre os aspectos relacionados às crianças e tal, e eu acho que era legal a gente entrar nessa nova, não sei se é nova, talvez entre vocês já seja algo antigo até, mas que é essa pobreza multidimensional. Talvez a gente devesse falar um pouco mais sobre isso, né, Marcelo? E você pode explicar pra gente o que é pobreza multidimensional? Aqui no Conexão a gente começou a falar sobre isso numa conversa, deve ter uma semana ou duas, quando o pessoal do Unicef esteve aqui.
E eu acho que é isso, né? Assim, a gente precisa explicar um pouco sobre essa pobreza multidimensional, né? Uma pobreza multidimensional é quando você leva em conta vários aspectos da vida das pessoas, que já foram falados aqui, alguns deles, falta de saneamento, falta de moradia, educação precária, ou até, no caso do índice da Unicef, questão de inclusão digital. Tem vários aspectos e você ter uma visão mais ampla da vida das pessoas, não só para a renda. E o que eu acho que é importante é olhar para a fotografia atual, mas tentar ver o filme, tanto o passado, o que houve, onde é que a gente estava, onde é que a gente está agora e para onde que a gente vai. Mas olhar não só para a renda, para o trabalho, que são aspectos importantes, mas olhar para um quadro mais amplo da vida das pessoas. Então, isso também é uma maneira de, quando você vai fazer políticas sociais, do tipo Bolsa Família, ou políticas de educação, etc., você, de alguma forma, você se basear numa cesta maiores de evidências e não colocar, vamos dizer, todos os ovos numa cesta de renda, etc. Porque, às vezes, vamos dizer, um executivo desempregado, ele pode ser pobre por renda, mas na verdade não é pobre no sentido que importa. E de outros direitos ele tem acesso. A gente está vendo aí o site até da ActionAid e o Francisco trabalha para a ActionAid também, né? Essas pesquisas que são, elas, só para a gente entender, eles encomendam pesquisas para você? Como é que como é que acontece o trabalho? A ActionAid, ela procura trabalhar muito sobre a questão da pobreza e até dando apoio a organizações sociais e movimentos no sentido que desenvolvam junto às comunidades que são mais atingidas por esse quadro, para essas comunidades terem uma capacidade de construir suas próprias saídas. Acho que até conversa um pouco com a visão do teto, né? Bastante. Agora, a gente tem uma necessidade de conhecer essa realidade para justamente poder atuar bem. Por isso que as pesquisas são muito importantes, né? Assim, o trabalho do teto hoje, você consegue entender essa questão da pobreza multidimensional? Talvez vocês enxerguem isso muito claramente, né? Sim. A organização, ela procura comunidades que se enquadram nesse perfil da pobreza multidimensional, né? As excluídas das excluídas, que não têm acesso a nenhum direito básico ali, a luz, a água, esgoto, a moradia. Praticamente nenhuma das comunidades que a gente trabalha tem acesso a nenhum desses direitos. Então, a organização, ela tem como foco realmente essas favelas que se encaixam nesse perfil de todos os direitos violados, né? Então... a gente já está chegando já na reta final da nossa conversa, tem algo que eu gostaria de saber, Marcelo, que você até sugeriu que a gente falasse, né? O que passa na cabeça do brasileiro? Como é que está a cabeça do brasileiro hoje? Na verdade, também é uma outra dimensão, que é a dimensão subjetiva. Acho que é difícil tentar entender o que está acontecendo no país sem conversar com as pessoas. Claro. Então, acho que as pessoas, até o que as evidências comparadas a outros países, mas mostram aqui para o Brasil, é que o brasileiro até não está tão descrente sobre a vida dele. Um brasileiro é um povo alegre por natureza, apesar de todas as mazelas, ele perdeu muita satisfação com a vida, pede para o sujeito dar uma nota de 0 a 10, ele perdeu, não tanto assim quanto eu imaginava, até me surpreendi, mas ele perdeu muito a crença no país, a crença na democracia, a crença no governo federal, a crença nas lideranças, e isso a gente está assim, vamos dizer, você pegar 150 países, é número 2 do ranking, só na frente do Afeganistão, ou da Bósnia e Herzegovina. Então, acho que tem esse aspecto da cabeça do brasileiro, do sentimento, etc., que é mais uma dimensão para a gente colocar. Que é super importante, né? A gente está mostrando agora a página do Facebook do Teto, então quem quiser até se tornar voluntário pode buscar informações por ali, né? Hoje o Facebook é a melhor ferramenta, que o nosso site está em construção, então tem um itemzinho ali para você mandar mensagem aí sobre qualquer estado que a gente está hoje, né? Hoje a gente está aqui no Rio de Janeiro, Paraná, Bahia e Minas Gerais e São Paulo, então qualquer pergunta pode colocar ali que o pessoal responde para direcionar certinho. Eu falei com eles fora do ar que eu queria fazer uma pergunta, eles já estavam meio assim, poxa, essa pergunta é meio difícil, mas eu quero saber a opinião de vocês, né? Então, vocês têm aí pouquíssimos minutos para me dizer, assim, qual que é na opinião de vocês, qual que é o primeiro foco que o próximo líder ou a próxima líder que entrar no governo do país tem que ter para a gente já começar a mudar nosso cenário que está tão complicado? Comece. Olha, o que eu fiquei pensando é o que a gente traz muito na organização, né, de levar para os moradores que moram nessas favelas a questão do direito à cidade, de eles se sentirem pertencentes à cidade, que eles não sentem porque não chega nenhum acesso ali.
E a gente está também junto com a Casa Fluminense aqui no Rio de Janeiro, trabalhando bastante a questão da região metropolitana. Então, como levar os serviços não só para o centro do Rio de Janeiro, né? Para a capital do Rio de Janeiro, exato. Então, descentralizar realmente a questão do emprego, da renda e do acesso aos serviços para que não seja todo mundo se deslocando para a capital para fazer alguma coisa, né? Vamos lá, rapidinho. Marcelo, o que você acha? Eu acho que é um pouco o que o Ricardo falou, de você ter uma visão para o social, para os mais pobres. Isso é importante não só... Eu acho que a gente vai precisar fazer alguns ajustes, precisa pensar em produtividade. Tem uma agenda econômica que eu acho que também é importante, mas se ela tiver um olhar para os mais pobres, você ajuda a resolver os próprios problemas econômicos. A economia cresce mais rápido, fica uma situação mais estável, mais previsível. E pensar nas crianças acima de tudo. Claro, vamos lá, Francisco. Olha, para poder realmente acontecer, eu acho que, em primeiro lugar, precisa, quem vir a ser eleito, ter uma visão de um projeto nacional, articulando todos esses aspectos. Esse projeto nacional precisa ser construído articulando diferentes forças, né? Eu acho que as urgências são tantas que não há como você não buscar articular forças para o enfrentamento, que vai ser um enfrentamento duro. Duro. Vamos lá, gente. Me desculpe todo mundo, eu estourei o programa, mas eu achei muito importante ouvir a opinião de vocês. Muito obrigada pela participação, viu, aqui com a gente. Estamos todos na torcida para que a gente consiga realmente mudar esse quadro, tá? A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.